Vučić, presidente da Sérvia, decide acabar com qualquer tipo de manifestação LGBTQIA+, no país, causando uma série de protestos, enquanto a Dinamarca vai pelo caminho oposto, e muito oposto inclusive, com um projeto de lei que permite a mudança de gênero para todas as idades. O que está acontecendo no continente europeu? A Rússia aparentemente vem no estado de alerta, com o Zelensky anunciando 6.000 quilômetros de retomada de território, enquanto a Rússia, do Putin, tem 18 projetos, 18 pedidos que vêm de Moscou e São Petersburgo de renúncia para o governo Putin. Será que o Putin vai sair então da Rússia? Há uma pressão política ali? Será que existe alguma chance? A União Europeia aprova uma legislação que dificulta e coloca sanções a países que desmatarem e não respeitarem os direitos humanos, e ao mesmo tempo o Irã está cada vez mais distante de fechar um acordo com a União Europeia e Estados Unidos. Antony Blinken, que é o secretário dos Estados Unidos, e Israel agiram totalmente contrário ao Irã, alegando ali alguns desacordos entre o que o Irã fala e o que ele de fato vai fazer se esse acordo rolar. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, pessoal, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e conto muito com o seu apoio para que eu consiga colocar os meus projetos, visando principalmente redução dos impostos e incentivo à redução da desigualdade, pensando na educação e a participação do ensino superior das universidades estaduais no projeto de quem é o estado de São Paulo. Então, link na descrição que eu conto muito com o seu apoio, tá bom? Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, o que tá rolando, né? Primeiro, a Sérvia. A Sérvia tem uma manifestação esse mês, como se fosse uma espécie de parada LGBTQIA+, como existe aqui, por exemplo, no Brasil, né? Na Avenida Paulista, por exemplo, milhões de pessoas frequentando e tal, né? Só que foi proibido essa manifestação, por quê? Existe hoje na Sérvia um movimento crescente de oposição a esse tipo de movimento. Falam que, na verdade, é uma agenda das pessoas que têm uma orientação de gênero diferente, uma orientação globalista, que quer acabar com os princípios, com o conservadorismo que existe na Sérvia. Lembrando que hoje, pessoal, a Sérvia é um país que tem a Igreja Ortodoxa como uma grande fonte cultural e social também no país, uma grande influência, embora seja, claro, um Estado laico, mas a religião tem bastante influência ali no país. Alguns movimentos que pregam contra essas manifestações começaram a manifestar, falaram inclusive que iam fazer uma manifestação no mesmo dia que o movimento ia rolar, e aí o Vučić, que é o presidente da Sérvia, alegando questão de segurança, mas a gente sabe que ele também não gosta muito dessa agenda, né, convenhamos, cancelou o movimento. A Sérvia já passou por intensas manifestações em 2001, quando ia ter o primeiro movimento. Ficou conhecido inclusive com a manifestação sangrenta, porque houve uma reação da sociedade civil, só que essa reação muito extremista, com violência, contra o movimento LGBTQIA+, acabou até suscitando o outro lado, e aí as políticas começaram a ser um pouco mais liberais nesse sentido. Até hoje, a primeira-ministra da Sérvia, não o presidente, né, mas a primeira-ministra, ela é declaradamente homossexual. Só que agora, com essa regressão, digamos, ou então com a sociedade civil se manifestando contra esse movimento, inclusive houve protestos da população que é favorável à manifestação contra a primeira-ministra. Fala, poxa, você é homossexual e você não faz nada pela gente? Porque aparentemente ela é homossexual, mas ela não fica defendendo completamente essas pautas, tá? Ou seja, há uma repressão da sociedade civil contra essa manifestação. O que você pensa? Se a Sérvia está indo por esse caminho, eu diria que a Dinamarca está indo no totalmente oposto. Hoje na Dinamarca só é permitido fazer uma mudança de gênero quando você atinge os seus 18 anos. Existe um projeto de lei rolando que vai permitir com que todas as idades, inclusive crianças, possam fazer uma mudança de gênero. De 15 anos para frente, sem autorização dos pais, e de 15 anos para baixo, se tiver, claro, a autorização dos pais. Ou seja, e claro, isso não foi aprovado ainda, tá? Mas é um projeto que rola, que a oposição hoje na Dinamarca vê como um projeto que vai dar mais autonomia para as crianças, tal, enquanto, claro, grande parte da sociedade civil vê isso com bastante preocupação, porque a gente está falando de crianças, sei lá, de 4, 5 anos, que se tiverem autorização dos pais, vão passar por um processo de mudança. Lembrando que não necessariamente de alteração com operação e coisa que valha, tá? Só entre aspas aí, alteração de gênero. O que você pensa?
Os dois lados muito opostos? Quem tá certo? Dinamarca, Sérvia ou nenhum dos dois? Deixa aí nos comentários. Como eu falei para vocês, a Ucrânia vem avançando em posições bem importantes, tá? No território que era da Ucrânia e agora é da Rússia e foi reconquistado novamente pela Ucrânia. Segundo Zelensky, mais de 5 mil quilômetros, praticamente 6 mil quilômetros foram reconquistados de território para a Ucrânia, tá? Em alguns locais, a bandeira da Rússia tacaram fogo e tal. Como eu disse, existem as duas narrativas, né? As duas histórias. Ou a Rússia, ela está fazendo um recuo estratégico para atrair os ucranianos e depois atacar com mais força, lembrando que o Putin disse que ele nem começou com a brincadeira ainda, ou a narrativa do mundo ocidental e a narrativa dos ucranianos é que, na verdade, os russos, eles partiram, né, do território, inclusive abandonando ali equipamentos, armas, munições, etc., que foram cooptadas pelo exército ucraniano. Então tem essa disputa, essa retórica aí. Talvez pressionado por essas derrotas e pelo tempo que vem se alongando com a crise que vem sendo gerada na Rússia, existem alguns movimentos que estão surgindo pedindo pelo fim do governo Putin. A gente teve hoje vereadores que se manifestaram de São Petersburgo, que inclusive é a terra do Putin, tá? A terra natal do Putin, e de Moscou, que se manifestaram, fizeram uma ata em prol da renúncia do Putin. Lembrando que o Putin, ele assumiu o poder, ele era vice, né, do Boris Yeltsin, ele assumiu em 99, anos 2000, e possivelmente com a mudança na Constituição, que foi promulgada em 2021, ele pode ficar até 2036. De 2008 a 2012, o Medvedev, que é conhecido como o testa de ferro, né, como se fosse um representante ali do Putin, ele assumiu a presidência porque o Putin não poderia ser, mas o Putin ficou no cargo de primeiro-ministro. O Medvedev era como se fosse, um fantoche, entre aspas, do governo Putin. Então, na prática, é de 2000 até 2036. Professor, essas manifestações, elas têm que ser levadas a sério? Pois será que o Putin existe o risco dele sair do poder? Então vamos lá, ó. Eu diria para vocês que ele poderia sair do poder sobre algumas óticas aí. Se tiver, por exemplo, uma manifestação muito forte dos empresários. Na Rússia, a gente fala que os empresários são os oligarcas, né? É uma maneira um pouco pejorativa de encarar, mas vamos falar aqui que são os oligarcas russos, né? Esses oligarcas, esses grandes empresários russos, eles tiveram um embate muito forte com o Putin nos anos 2000, no início do governo Putin. Porque, segundo o próprio Putin, eles foram um dos responsáveis pela derrubada do Boris Yeltsin, que era o então presidente, né? Antes do Putin. Então, em 2004, depois de uma guerra que foi travada, o Putin fez o acordo com alguns oligarcas, que na prática, ele dá algum tipo de favorecimento, o Estado vai lá, coopera com esses grandes empresários, e em troca os empresários apoiam o Putin. Ô, professor, e quem lhe só adequou essa lógica de apoio ao Putin? Foi perseguido, foi expulso do país, enfim, né? Foi tratado como se fosse uma espécie de conspiracionista contra o governo russo. Então hoje, grande parte do empresariado russo, dos oligarcas russos, eles são bastante aliados ao governo Putin. Então a parte econômica do país está favorável ao Putin. Na justiça, a justiça, se a gente pegar a mais alta instância, né, da Suprema Corte da Rússia, ela conta hoje com 135 juízes. Desses 135 foram indicados ou pelo Putin ou pelo Medvedev, que é o cara que é aliado do Putin. Ficou aqueles 4 anos ali que eu falei para vocês. Ou seja, a justiça, ela é grande aliada hoje do Putin. O exército, ele foi bastante financiado, ele foi bastante melhorado, inclusive com políticas públicas adequadas de valorização, para que o exército apoiasse o Putin. Não vejo hoje os militares, pelo menos os de alta patente, indo na contramão ou algo que valha do Putin. A gente tem algumas leis que poderiam ser criadas para tirar o Putin também. Por exemplo, todas essas propostas que foram mandadas pelos vereadores, ela vai para a Duma, que é a Câmara, né? Como se fosse a Assembleia, o Congresso, do Poder Legislativo da Rússia. Hoje a Duma, ela conta com um total de 325 membros do partido do Putin, de 450 assentos. Ou seja, qualquer projeto de lei, qualquer projeto de emenda constitucional que o Putin coloque, se todas as pessoas que são do partido do Putin votarem favoráveis, esse projeto ele já é aprovado. Na prática, tudo que o Putin quer é aprovado. Inclusive, por exemplo, as próprias leis das fake news, e aí o Putin considera como fake news qualquer um que fale, por exemplo, chamou o que a Rússia está fazendo na Ucrânia de guerra, é fake news. Você está propagando contra o Estado russo. Isso pode ser uma perseguição. Inclusive,
o que foi feito pelos vereadores de São Petersburgo e Moscou, eles já foram convocados pelo poder russo para dar as devidas explicações. E aí, você está conspirando contra a Rússia? Você está conspirando contra o Putin? Quer dizer que você está favorável à Ucrânia, aos imperialistas? Então isso pode ser utilizado, claro, para perseguição de agentes políticos opositores ao Putin. Ou seja, nesse momento, professor, você acha que existe alguma chance do Putin sair do poder? Zero. Zero. Eu não vejo nesse momento. Ele tem apoio militar, ele tem apoio econômico, ele tem apoio da justiça e ele tem apoio político. Não existe uma oposição forte hoje na Rússia e caso exista, ele pode usar de todo esse poder político, militar e econômico para fazer algum tipo de perseguição a esse agente opositor. Ou seja, não acho que exista, mesmo com essa reivindicação de parte de Moscou e São Petersburgo, da saída do Putin do poder. Outra notícia, cara, importante no dia de hoje, está relacionado a um assunto que eu tinha tratado com vocês na semana passada e, como eu disse, foi aprovado. A União Europeia criou mais uma legislação aprovada pelo Parlamento Europeu que diz que áreas que estão sofrendo com perseguição aos direitos humanos, aos movimentos indígenas, no caso do Brasil, aos quilombolas, ou áreas de desmatamento, podem ser alvo de novas sanções econômicas. E aí acho que é muito claro que o Brasil ele entra principalmente na mira da União Europeia, né? A gente já sabe que a situação entre Brasil e União Europeia já não é das mais agradáveis, né? A União Europeia não fecha o acordo com o Mercosul por conta das políticas ambientais e sociais brasileiras. Claro que é uma questão de protecionismo da Europa também. E essa legislação vem nessa toada. Inclusive o Itamaraty, que é as nossas relações exteriores, né, se posicionou contrário à aprovação dessa lei e mesmo assim ela foi aprovada. Na prática, eu duvido muito que ela seja colocada em prática, ainda mais nesse momento, porque por mais que você tenha um movimento ali de protecionismo ao setor primário da União Europeia, é fato que a Europa precisa de produtos baratos no momento. Então, quer proteger os agricultores? Pô, beleza. Nesse momento de inflação, nesse momento de disparada do preço, disparada do alimento, disparada da energia, não sei se faz muito sentido, ok? O conflito em Nagorno-Karabakh, que envolve Armênia e Azerbaijão, infelizmente voltou à tona, e aí você tem uma disputa de narrativas novamente, né? Olha como esse mundo é louco, né? Com essa guerra híbrida, ela é maluca. Se você pergunta para um armênio que defende a independência ou a volta de Nagorno-Karabakh ao território da Armênia, ele vai falar que são os azeres. O Azerbaijão que atacou o território e a Armênia está tentando se defender. Se você pergunta para os azeres, para o Azerbaijão, fala que não. Na verdade, os armênios fizeram uma provocação e o Azerbaijão que respondeu a essa provocação. Em 2020, a gente teve um conflito bastante sério que conseguiu um cessar-fogo depois de 6 semanas. Algumas trocas de tiro foram acontecendo ali e tal, e agora, aparentemente, o negócio começou a ficar mais forte novamente. O Azerbaijão hoje, lembrando que essa guerra, apesar da Armênia ser de maioria cristã e o Azerbaijão de maioria muçulmana, não é uma guerra religiosa, é uma guerra político-histórica. O Stalin, tá, que causou naquela região do Cáucaso, embaixo da Rússia. E é uma região com importantes rotas de gasodutos, oleodutos. A Turquia tem grande interesse tanto no Mar Cáspio, que é uma baita reserva também de gás natural, tá? E a Turquia apoia muito o Azerbaijão, inclusive para quem é Armênia, a Armênia sabe o quanto que a Turquia não gosta dos armênios. Desde o genocídio armênio, né? Do início ali do século XX. E a Armênia, ela está tentando contar com o apoio do Irã, e olha como não é uma guerra religiosa. O Azerbaijão é muçulmano, o Irã também. Só que o Irã, nesse momento, apoia muito mais a Armênia do que o próprio Azerbaijão. E também tenta o apoio da Rússia. Só que assim, a Turquia é muito mais aliada do Azerbaijão do que o Irã e a Rússia da Armênia. Então a Armênia está implorando para a ONU, implorando para a Rússia para tentar mediar essa situação. A Rússia se colocou em prontidão e disse que vai negociar um cessar-fogo ainda nessa terça-feira. Será que vai rolar? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E para finalizar, mais uma notícia ruim para a geopolítica mundial, né? O acordo entre Irã, Estados Unidos e União Europeia realmente não deve sair, tá? A gente teve algumas notícias divulgadas pela mídia israelense que o serviço de inteligência israelense, que é conhecido como um dos melhores do mundo, conseguiu apresentar provas concretas que o Irã não está interessado na paz. Eles querem mediar um acordo com Estados Unidos e União Europeia para que os 350 bilhões congelados voltem para o Irã consiga fazer o enriquecimento de urânio, consiga produzir as suas próprias armas para atacar membros locais, principalmente Israel. Tá? Isso, o próprio serviço de inteligência, o exército israelense,
tentou garantir. O Antony Blinken, que é o secretário dos Estados Unidos, já se pronunciou oficialmente anunciando que vê com algumas preocupações as exigências do Irã para fechar o acordo. Inclusive, uma das exigências, trava-língua, é a questão que a AIA, quando fez vistorias no Irã, viu algum tipo de urânio que não estava autorizado. E aí o Irã quer que essas investigações sejam cessadas. Ou seja, a AIA esquece o que aconteceu, vamos partir para o novo mundo. Por que ele quer que seja excluído isso? Perguntas aí de Israel, Estados Unidos e União Europeia. Ou seja, muito possivelmente o acordo não vai ser firmado. Professor, mas o Irã precisa vender o petróleo, a União Europeia está desesperada, tal. Concordo. Sabe quem se colocou de prontidão? Nicolás Maduro. Será, pessoal, que o mundo ocidental vai acabar com as sanções à Venezuela? Estados Unidos e Europa vai recorrer ao petróleo, a todo o combustível fóssil presente na Venezuela, para baixar um pouco o preço e pressionar para baixo essa inflação? É cena dos próximos capítulos também. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.